As maledites do meu trabalho. Quem aí tem maledite no trabalho, hein? Acho que muita gente. Vamos lá. Olá, Ana. Olá, Matheus. Como vocês estão? Meu nome é Fulana. Eu sou de São Paulo, mas pode me chamar de Fulana, como de costume. Hoje eu venho contar o meu relato sobre as maledites do meu atual trabalho. Para alertar os assombrados e a todos que assistem a esse canal, que ajuda tantas pessoas com relatos verídicos, com histórias verídicas, os quais servem para nos alertar acerca da maldade que paira no nosso mundo. Para sua fácil compreensão e dos assombrados, Ana, eu vou dividir cada história dessas maledites em capítulos. Todos os nomes já foram devidamente trocados. Bom, eu trabalho na empresa a qual estou há 1 ano. Eu trabalho na empresa aqui onde estou há 1 ano e 1 mês, desde o dia 16 de março de 2022. Nessa empresa, quando ela mandou o relato, tá? Nessa empresa já passei muitas lutas e muita perseguição por parte de pessoas invejosas, pessoas ruins e que possuem uma grande carga negativa. E vocês vão poder ver em cada capítulo como eu sofri com essas 3 maledites. Para melhor entendimento dos assombrados, vou explicar aqui que sou cristã, protestante, batizada e sirvo ao meu Jesus Cristo. Eu tenho uma fé tremenda, porém, sempre gostei de estudar e aprender acerca de outras crenças, de outras religiões, onde também aprendo muito com o seu canal, que trata desse tema com bastante seriedade e respeito. Já vou avisando, Aninha, que os relatos são grandes, são os capítulos, né? O relato é grande. Dei uma breve resumida, mas tem 1 hora de relato? Não, acho que não é tanto, não. Bom, mas peguem suas pipocas e assistam. Boa leitura, Ana. Vamos lá, obrigada. Então, capítulo 1, a maledite ladra. Olha, só para vocês terem uma ideia, quando mal entrei na empresa, durante a época em que eu fazia treinamento, logo no início, fui furtada por uma menina que iniciou uma amizade comigo e eu tinha me simpatizado assim com ela. O nome dela era Cíntia. Eu soube que era ela, porque testemunhas viram ela correndo com a minha carteira para um bar assim que eu entrei no ônibus e também, através do extrato bancário, foi comprovado que foi passado R$50 no meu cartão para bebidas. Também me recordo que no dia que sumiu minha carteira, eu havia me esquecido de levar a bolsa comigo para dentro do banheiro que eu ia usar e deixei em cima do lavatório. E essa minha amiga disse que ia olhar a bolsa enquanto eu usasse o banheiro. Ela ia pode ir no banheiro que eu fico de olho aqui na bolsa. E olhou mesmo, inclusive dentro. E quando fiz uma chamada de vídeo para ver com ela se ela se lembrava se eu tinha guardado a carteira ou não, pois ela era a única pessoa a estar comigo quando aconteceu de sumir a minha carteira, ela correu desesperada com a desculpa de que ia tentar localizar minha carteira que foi perdida. Ou seja, tudo foi se ligando, sabe? As coisas foram sendo conectadas e aí chegou à conclusão de que foi ela. E a pergunta que não quer calar: como ela conseguiu usar o meu cartão? E não, pessoal, meu cartão não era de aproximação como vocês estão pensando. Ela sempre andava comigo para comprar Coca-Cola, doces, etc. Numa loja de conveniências ali perto do trabalho. Sempre com a desculpa que ela queria fazer companhia a mim. E eu, inocente, acreditava, né? E assim ela memorizou a minha senha. Eu sei disso porque um dia eu percebi que ela olhava muito enquanto eu digitava, mas eu fingia não acreditar nisso, afinal eu gostava muito dela. E vocês acham que aconteceu algo com ela nessa época na empresa? Que nada. Eu até tentei imagens do dia e horário que ela comprou as bebidas no bar, mas eles disseram que não tinham câmeras. Tentei buscar, acho que por imagens do dia e horário que ela comprou as bebidas no bar. Mas eles disseram que não tinham câmeras e também que não podiam fazer nada. A empresa disse que, como não ocorreu dentro da empresa, não poderiam fazer nada a respeito. Ou seja, a Cíntia ficou na empresa durante 8 meses ainda, totalmente impune. Mas
acho que no fim é verdade, se não tem provas, se não foi dentro da igreja, da empresa e não sei o que, acho que eles não podem realmente fazer, né, baseado só, por mais que seja verdade, baseado só em alguém falando, olha, ela fez isso comigo, né, se tivesse sido lá dentro, se tivesse provas, tudo, talvez, né, aí sim, acho que eles poderiam fazer alguma coisa. Enfim, continuando. E vocês acham que foi só eu que ela furtou na empresa? É que vocês se enganam. Ela também furtou outra menina que entrou conosco na empresa, a Júlia, quando a mesma havia deixado a bolsa no armário dela, da Cíntia, é isso? Porque o armário da Júlia havia quebrado. Bom, foi aí no outro dia que os R$ 50 da Júlia, que entrou comigo, a moça que entrou trabalhar junto com ela, e foi aí no outro dia que os R$ 50 da Júlia, que entrou comigo, havia sumido. Ela achou que o marido dela, o João, que também trabalhava lá, tinha pego o dinheiro dela por engano. E, inclusive, eles brigaram por conta disso. Porém, depois, lembraram que o dinheiro só sumiu depois que a Júlia deixou a bolsa dela dentro do armário da Cíntia, a ladra. Depois que isso ocorreu, aí que ela me furtou. E também, com o passar do tempo, furtou outras pessoas, onde sempre ficou livre de seus furtos e sem nenhuma punição, porque talvez não tivesse provas, né? Na época, eu fiquei tão mal, tão revoltada com isso, que eu e João, marido da Júlia, falamos pro pessoal para tomar cuidado com ela, que ela não era confiável, que havia nos furtado, e adivinha o que a empresa fez? Chamou a nossa atenção, dizendo para não alarmar as pessoas, pois não tínhamos provas. Ou seja, a protegeram o tempo todo, mas é por conta das provas, né? Enfim. Olha, Aninha, foi tudo muito humilhante e triste para mim, mas Deus já havia me falado que faria justiça dele. Mas no tempo dele, apenas, não no meu. Que um dia ela colheria o que plantou. Bom, até que em novembro, finalmente ela foi desligada da empresa por justa causa, pela supervisora que tanto a protegeu de tudo. Ela foi desligada da empresa pela supervisora, tanto pela supervisora quanto pelo coordenador geral. É isso, porque ela desafiou essa supervisora, não querendo entregar o celular a ela, já que é proibido na operação durante o expediente. Para vocês verem como ela era sem caráter. Com isso, ela sofreu a justiça divina, colhendo tudo o que plantou. Ou seja, não teve a justiça do homem, mas teve a de Deus. Capítulo 2, a maledite louca. Outra maledite. Agora, Aninha, eu vou contar para vocês o que eu passei com a segunda maledite, a Raquel. Conheci a Raquel no mesmo período que a primeira maledite que eu contei. A Raquel sempre transpareceu ser uma pessoa confiável, bondosa, doce e muito amiga. Nós nos demos muito bem, principalmente porque ela também era cristã e nos identificávamos muito por conta da nossa fé. Porém, tudo mudou quando a nossa empresa mudou para outro lugar de São Paulo, bem mais longe do que o lugar atual em que trabalhávamos. No primeiro lugar em que trabalhávamos, ela nunca mostrou ser outra pessoa. Muito pelo contrário, sempre foi amiga, me deu apoio, foi meu ombro amigo. E durante essa época eu conheci também o Antônio, que até hoje é meu melhor amigo. Antônio é separado, mas não oficialmente ainda da esposa dele, que traiu ele. Por questão de ainda não... ele ainda não era oficialmente separado, porque ainda não tinha condições para pagar o divórcio, que todos sabemos que é caro. E a ex sempre enrolando ele para agilizar isso. Enfim, ele mora desde a separação com a família dele, com a mãe, com a irmã e com os sobrinhos. E nesse período que eu os conheci, ficamos muito próximos, nós três. Eu sempre enxerguei o Antônio como um irmão, e ele a mim como uma irmã. Afinal, Ana, eu namoro firme há 2 anos e 1 mês e sou muito feliz com meu namorado. E o Antônio sempre me respeitou, nunca me faltou com respeito, sabe? Com o passar do tempo, a Raquel se aproximou do meu amigo e eles ficaram. Porém, eu dei o famoso empurrãozinho para que isso acontecesse, afinal, eu e Antônio sempre tivemos uma amizade forte e ele sempre me ouviu.
Porém, o Antônio foi percebendo que a Raquel não era como aparentava ser, e eu também comecei a perceber isso. Muitas vezes ela inventava histórias, se contradizia, mentia muito para nós dois e acabávamos ligando os pontos e descobrindo tudo isso. Além dela se mostrar uma pessoa ruim, ela surtava com a gente quando não fazíamos o que ela queria. Surtava em locais públicos, como por exemplo no McDonald's, quando trocaram o lanche dela. Olha, Ana, meu amigo sofreu muito na mão dela. Principalmente eu, que sempre passei panos quentes para ela, por gostar dela, por ter pena. Ela sempre surtou comigo, gritava comigo em estações de metrô e de trem, em lanchonetes, qualquer lugar que você imaginar, até no meio da rua. E além de tudo isso, ainda era possessiva com o Antônio. Morria de ciúmes da minha amizade de irmã e irmão assim com ele. Quando saíamos juntos para tomar café, antes de ir para a empresa, por exemplo, e eu deixava a bolsa lá, logo quando eu voltava ela ficava no meio de nós e achava ruim quando eu e ele conversávamos. Quando andávamos na rua, ela me atropelava assim, sabe? Se colocava no meio de nós, atrapalhando a conversa, e logo me cortava, toda vez. Como se não bastasse tudo isso, ela me invejava. Sim, Ana, tudo que eu tinha ela também queria ter. Tudo que eu conquistava, graças ao meu suor, do meu trabalho, ela queria. Quando fui destaque de atendimento oficial pela empresa, ela odiou e ainda me humilhou publicamente na estação, após eu ter uma crise de ansiedade por um problema que ocorreu na empresa. Enfim, Ana, olha, eu só te contei aqui a ponta do iceberg. Teve vez também, quando o Antônio terminou numa boa com ela, o lance deles, né? Ele terminou numa boa e ela não quis aceitar. Me deixou sozinha para trás, pois sempre íamos embora juntas, já que morávamos no mesmo sentido. E depois ela soltou um comentário. Quando eu achei ela. Ela disse assim: vai lá lamber o Antônio. Eu virei o bicho quando ela me disse isso, porque ela insinuou que eu gostava dele. E eu falei pra ela se colocar no lugar dela, porque eu amava o meu namorado e o Antônio era o meu melhor amigo, só isso. Ela invejava tudo que eu comprava. Teve uma vez que o meu pai me deu uma mochila de presente e ela ficou louca quando viu uma idêntica numa loja. Tinha outras bolsas lindas e mais baratas, mas ela queria só aquela. E ainda me questionou do porquê que eu não falei do preço para ela antes. Até quando o coordenador geral trocou o meu horário sem nem eu ter pedido, ele disse simplesmente que foi porque ele quis mudar para me ajudar. Ela infernizou o supervisor. Não, ela infernizou ele e o supervisor dela, da época, para trocarem ela de horário também. E eles trocaram. É sério, Ana, ela é muito chata, insistente até conseguir o que quer. Por isso disse que meu amigo Antônio sofreu muito na mão dela. Ela gostava de fofocar, falar mal de todo mundo da empresa, inclusive dos nossos chefes e supervisores. Ela tratava mal os clientes, inclusive levou uma advertência pelo gerente geral por isso. Eu sofri na mão dela por longos 9 meses. A máscara dela caiu para todos. E eu fiquei sabendo que ela falava mal de mim para cada pessoa que entrava naquela empresa. E ainda no final do ano veio com o papo de perdão. E eu disse que com o tempo eu a perdoaria. Porque eu sou cristã e é meu dever perdoar. Mas que nunca mais seríamos amigas. E você acredita que ela continuou falando mal de mim mesmo depois desse dia? Pois é. Mas no final, depois de tanto chorar e clamar a Deus por justiça, ela foi demitida por justa causa. Ela tomou uma justa causa por ofender clientes na linha e foi descoberta. Quando ela saiu, todos da empresa, sem exceção, descobriram que ela falava mal de todos, um para o outro, e que era falsa, mentirosa, oportunista. A parte sobrenatural foi que Deus havia me mostrado uma visão meses antes eu tinha tido uma visão meses antes dela. Meses antes eu havia tido uma visão, ou Deus me deu uma visão, meses antes, dela sendo demitida e sofrendo a justiça dele, sendo mandada embora. Eu não esperava isso.
Eu estava no metrô, normalmente, até presenciar isso na janela. Tipo, você teve essa visão na janela, é isso? É bizarro, sabe? Mas foi real. E também eu sempre vi um ser todo preto que andava com ela. Também ela também tinha mal olhado, é isso? Ou seja, tinha um olho ruim, tipo um olho invejoso, um olho gordo. E um dia, um brinco meu que mal tinha acabado de comprar, ele simplesmente quebrou depois dela dizer que queria um igual. É tipo o Zeca Pimenteira, eu queria um assim, aí quebra. No final de tudo, ela se mostrou louca, sociopata. Ela é viciada em mentir para se sobressair. Inclusive, uma moça da empresa que é líder de jovens dela, da igreja, me alertou e ao meu amigo Antônio na época que ela tinha problemas psicológicos, não era uma pessoa fácil de lidar e que tinha uma maldade com ela. Enfim, essa foi a segunda maledite. Agora, capítulo 3, a maledite oportunista. Agora, assombrados, contarei a história que passei com a última maledite, a oportunista, a Fernanda. Fernanda é filha de uma antiga supervisora que tive nesse decorrer do tempo que trabalhei lá. Super mimada, exibida, metida, arrogante. Muitos da empresa detestam ela. Fernanda começou a implicar comigo após o Gustavo, namorado dela, que trabalha lá, começar a querer puxar papo comigo. Onde eu nunca dei liberdade nem para ele, nem para nenhum outro rapaz lá. Eu tenho colegas na empresa, mas sempre me respeitaram. E meu amigo Antônio, que não faz mais parte de lá, também sempre foi um cavalheiro e todos sempre souberam que eu namoro. Afinal, sempre deixei isso bem claro. Enfim, a Fernanda começou a ficar querendo me perseguir, soltando indiretas para as pessoas próximas que estavam perto de mim, ironizando, sabe? Tipo, fulano, você tá feliz agora que a fulana, no caso eu, está aqui? Ela sempre me deixava sem graça e mal. Só para resumir, ela me humilhou publicamente pouco antes de vir para home office. Sim, Aninha, atualmente estou de home office. Venci na vida. E ficou falando para todos da empresa quem estava sentada na frente dela, no caso eu, quando me mudaram de supervisora. Como? Não entendi. E ficou falando para todos da empresa quem estava sentada na frente dela quando me mudaram de supervisora. Enfim, ela ficou me ofendendo, rindo da minha cara, onde as outras pessoas faziam o mesmo. Aí eu não aguentei, eu chorei muito por conta disso. Também, quando eu era destaque em alguma coisa, como por exemplo no atendimento, ela me provocava na cara dura. Quando ajudei as pessoas novas da empresa, ela me colocou numa situação onde quis se vitimizar e me colocar como culpada. A mãe dela, que era minha antiga supervisora, quis defender a filha, mas graças a Deus soube me defender e dar a volta mas graças a Deus eu soube me defender e dar a volta por cima. Resumindo, essas foram as maldades que essa última maledite me causou. Agora, capítulo 4, final. Deus nunca desampara aquele que é fiel. Deus me honrou quando minha atual supervisora me comunicou que estava para sair de home office naquela mesma semana que eu havia sofrido humilhações por parte da terceira maledite. Na verdade, o home office estava para sair um mês. Estava para sair há um mês, é isso? E veio em boa hora. Atualmente eu trabalho em casa, faço academia para cuidar da saúde e estudo um curso pré-vestibular para prestar o Enem e as outras provas. Estou de bem com a vida e minha saúde mental melhorou muito depois que eu não trabalho mais presencial. Peço desculpas se o relato ficou enorme, mas tentei resumir ao máximo e trazer minha vivência com as 3 maledites do meu trabalho. Obrigada por ler até aqui, pretendo enviar outros relatos para vocês. Um beijo, Ana, para você, para o Matheus, para toda a sua família e os assombrados. Atenciosamente, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Acredito que esse tipo de coisa tá cheio nas empresas, né? Sempre tem um kikiki, um kkk aqui e ali, não é? Na verdade, assim, esse tipo de maledite é mais sei lá, pessoas tóxicas, alguma coisa assim. Elas não fizeram nada assim muito
diretamente relacionado à magia e tal ali, né? Para prejudicar especificamente. É mais aquele coisa de escritório, de empresa, que eu acho que sempre tem. Você que trabalha aí nesses locais, com pessoas, né? Pessoas que trabalham juntas. Fala aí, tem maledite ou não tem desse jeito aqui, maledito também, no meio de vocês? Ah, deve ter, não? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.